voltamos ao terceiro bloco do programa Despertar da Consciência. A gente já falou de evolução, a gente já falou de princípio inteligente e chegamos ao verbo. Existe a seguinte passagem bíblica. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O senhor estava explicando agora. Eu quero que o senhor explique mais detalhadamente sobre essa passagem bíblica. Nós falamos isso a nível macro, a nível de Deus, o arquiteto, agora vamos ver isso em nós. No princípio era o verbo, é a minha vontade, o meu desejo, é a minha consciência que quer expressar-se, mas na essência ela é imutável. Mas quando essa consciência se expressa, na visão de Emmanuel, primeiro eu desejo, depois eu tenho a emoção que eu quero trabalhar. Depois da emoção, a vontade entra no cenário. E a vontade busca da essência da consciência o pensamento, que é a expressão dessa consciência que antes era imutável. E o pensamento representa o verbo criador, expressão da consciência. Só que quando o pensamento atinge o que nós chamamos de natureza em nós, em primeiro plano, a nossa mente, o nosso laboratório, para André Luiz, esse pensamento se transforma em fluidos, em energias, em algo que vai transformar-se em átomos. Porque no Livro dos Médiuns, no item 76, lá está muito claro, embora algumas traduções não facilitam muito. Por isso nós colocamos 4 traduções, cada uma com um fascículo da informação, e construímos a frase mais ou menos assim. O pensamento não é outro senão a consciência se expressando por meio da inteligência para encarnar no nosso corpo um conteúdo qualquer. Então, antes sou eu a consciência, me expresso por meio do pensamento. O pensamento se transforma em elementos que nutrem ou em hormônios que gerenciam, e esses hormônios acabam se tornando mensageiros químicos, matéria, ou em átomos, essa essência também se transforma, o verbo se fazendo carne. Mas se formos na obra de Eurípides Barçanufo, a palavra nossa de cada dia, nós vamos ver que as palavras malditas ou ditas maus são aquelas que transformaram em carne e geram as dores nas costas, as dores nas juntas, as dores musculares, as dores no geral. Mas se as palavras são luz, se os seus olhos forem luz, estava falando da mente, vontade e pensamento, porque são os olhos da alma, que no simbolismo representa, todo o seu corpo será luz, porque o que eu trouxer por meio da vontade, por meio do pensamento, por meio das minhas emoções, das minhas ideias expressadas, tudo isso vai transformar-se em energia densa. Só que essa energia física, que antes era a essência da consciência expressada, que no lugar, ou o paralelo de Deus, Deus, o Verbo, o Cristo, o Evangelho, do Evangelho gera-se o princípio inteligente e dele todas as coisas. Em nós, a consciência, vontade e pensamento expressado, enriquecido pelas emoções, segundo os nossos desejos, transformando-se em matéria vital, a bioenergia, ou em elementos para gerenciar melhor o nosso universo. Só que quando atinge o corpo físico, esses átomos vai compor as consciências orgânicas, as inteligências orgânicas. E essas inteligências em nosso corpo viajam desde os sistemas mais primários. Vamos fazer um caminho curto. Reencarno no nosso sistema digestivo porque eu estou com dificuldade nesse sistema. Do sistema digestivo como um todo, elas migram no processo de evolução até chegar no sistema respiratório. Se como sistema digestivo elas aprenderam a canalizar no máximo 10% da matéria-prima que ele consegue captar, o sistema respiratório já capta mais de 70% dos alimentos que eu necessito para viver, fisicamente. Do sistema respiratório, que já capta mais de 70%, o sistema circulatório é o sistema de transporte para fazer tudo isso, para fazer acontecer em todo o nosso corpo. Elas vão migrando para lá. Do sistema circulatório, elas viajam na direção do sistema linfático. Agora já não mais o sistema de transporte, agora a guarda que protege as forças armadas, as 3 forças que nós conhecemos do sistema imunológico, a semelhança da Marinha Aeronáutica e do Exército aqui fora. Existe dentro do nosso sistema imunológico,
que o quartel-general é o sistema linfático. Do sistema linfático, elas viajam para o sistema endócrino. Agora já se transformam em mensageiros químicos que já dá ordem para a moçada agir. Desse, elas chegam ao ápice no sistema nervoso, que é o gerenciador de todo esse conglomerado. Só que do sistema nervoso, elas estão voltando para casa. Elas se transformam em instintos. Já são os embriões dos sentimentos, da inteligência. Dos instintos em sensações, das sensações em emoções, das emoções em pensamentos, dos pensamentos em inteligência intelectiva, emotiva e espiritual, e destas voltam à consciência de novo. Saiu do Pai em nós, fez o trajeto e voltou no Pai. Então em nós dá certo esse sair de Deus e a Ele retornar. Então esse é o processo da unidade se transformar em variedade, depois a variedade se transformar em unidade outra vez, que é o eterno transformismo em Deus, como essa força que sintetiza todas as forças. Sebastião, todo esse processo, ele corre o risco de ser reformulado negativamente se por algum momento aquela pessoa não estiver protegida espiritualmente? Isso obedece a uma lei imutável, soberanamente justa, perfeita. Não há como errar. Deus, sendo a unidade, onipotente, onipresente, onisciente. Ele tem todo o poder, todo o controle sobre tudo, porque Ele está por meio da onipresença em todas as partes e por meio da onisciência sabendo tudo o que está acontecendo. Então não tem como houver erro. Na nossa visão muito limitada, nós percebemos que há um erro nisso ou naquilo. Só que a nível macro, ou se tratando da macroestrutura, não há erro em parte alguma. Tudo acontece milimetricamente programado. Então, se algo acontece, você fala, mas houve ali uma falha. Não houve. Miramês fala mais ou menos assim. Em se tratando da indústria, das grandes montadoras de veículos, quando acontece uma falha num veículo, houve uma falha humana, que faltou lá uma peça, um parafuso que não foi apertado. Mas quando acontece de construir um corpo com um defeito, ele é proporcional, ou melhor, ele é proposital. Eu limito a manifestação da minha consciência numa área, trago um aparente defeito para que eu não me perca. É melhor que eu entre na vida faltando um membro do que perder toda a minha existência. Que é o que nós vemos no sentido bíblico, os escândalos. Então é melhor eu vir sem a visão até que eu reeduque para depois ver claramente. É melhor eu vir sem a audição até que eu aprenda a me comportar adequadamente e assim por diante. E qual o propósito disso, de as pessoas vir ao mundo sem visão, muitas vezes sem os movimentos? Recentemente eu até fiz uma matéria sobre a questão de anencefalia. Qual é o propósito espiritual desse ser humano tão pequeno, tão frágil no nosso modo de ver, chegar assim já com essa necessidade de precisar de outro, precisar de alguém para poder fazer refeição, para poder agir como um ser humano normal? Por que existe isso? Se eu não necessitasse de nada e você fosse uma servidora, o que você ia fazer? Nada. Você entendeu? Então, quando uns vêm com a necessidade, é para dar oportunidade aos outros servirem. Enquanto uns são servidos, os outros são servidores. Isso nós vemos na criação como um todo. Enquanto uns obedecem, outros comandam. Se o nosso corpo morrer agora, e vamos supor que nós detonamos o nosso corpo, ele saiu do nosso cenário, fugiu de nós, ou nos expulsou, já com diabetes, com várias lesões. Essa energia se dissipou e agora está em todos os reinos espalhados. Vamos supor que retornemos ao cenário no processo reencarnatório. Quais as energias que nós vamos pegar? A mesma energia que nós deixamos. Nenhuma das ovelhas que meu pai me confiou se perderá. Se tiver 99 no aprisco, eu retorno para buscar a uma que ficou, que é o processo reencarnatório.
E agora, quando você vai construir o corpo biológico, a sua mãe vai tomar água, ela vai comer verduras, legumes, às vezes proteína animal, que às vezes você vai pedir, você vai começar a repatriar os seus pupilos, os que você aparentemente desviou. Se eles aprenderam alguma coisa durante a sua ausência, a semelhança da parábola dos talentos, melhor para você, porque eles estavam e você não desconectou de fato, porque a consciência permanece por laços indestrutíveis ligada a cada átomo, a cada partícula. Enquanto você não reencarna, você vai ver os seus filhos sendo maltratados ou bem tratados por fulano e ciclano. Se alguém tratá-los melhor, você vai aprender como fazer. Se alguém maltratá-los, você vai aprender como não fazer. E você está lá no cenário olhando alguém mexendo com os seus pupilos. E aí você volta para repatriar e formar o corpo outra vez e dar mais um passo. No caso da anencefalia, às vezes eu me torturo de tal forma que eu não consigo construir o cérebro físico, de tanto que eu me culpo, é uma das situações. Mas eu posso simplesmente escolher vir naquela situação para ensinar o meu pai, a minha mãe, a amar, a cuidar, a não ter preconceito, à sociedade, etc, etc. Então existem incontáveis realidades e na maioria das vezes não são punições. Então são mecanismos para chamar a atenção das massas para uma realidade que precisa ser melhor compreendida. Então ver com os olhos do amor, da verdade e da justiça, uma situação que às vezes a gente pensa, ali aquele fulano deve ter feito coisas absurdas, às vezes não. Às vezes ele encarnou exatamente para mudar a estrutura do DNA daquele contexto e ajudar os pais para essa aprendizagem no amor solidário, no amor fraterno e o meio onde ele se encontra. Porque essa criança vai para a escola, essa criança, se os pais não escondê-la, não se envergonhasse dela, ela vai relacionar-se com tudo e todos os seres. Tá ótimo. A gente vai para um intervalo rapidinho, a gente está aqui de novo daqui a pouquinho.